Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. Acirp, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá, estamos iniciando mais um diálogo, hoje recebendo, bom, isso não é amigo, né, a quem 3 irmãos devem e muito para essa figura ilustre, querida, uma pessoa da mais alta competência e amiga que a gente conquistou nessa vida, tanto o Márcio, quanto o Zé, quanto eu, Dr. Moisés Cohen. Muito obrigado por nos receber, falar com a gente aqui em Ribeirão Preto, doutor. Eu que agradeço, é uma honra para mim sempre estar em contato com alguém da família Bernardes. Tenho boas e grandes recordações desde a época do vôlei da Recreativa de Ribeirão Preto, e aí só coisa boa aí. Muito obrigado pelo convite. Bom, Moisés, você coordenou o protocolo do Campeonato Paulista de Futebol. Deixa eu deixar adiantado aqui que eu não combinei com o Moisés antes. Esse programa vai ao ar 2 dias antes do retorno do campeonato, ou seja, dia 20, e vai até o dia 25. Então ele vai ter exibições dele antes e depois do início, no dia 22, do Campeonato Paulista. Bom, doutor, okay. Como é que foi esse convite à federação? Quem esteve com o senhor nesse projeto? Bom, a verdade é que a federação vem se preocupando desde o início do Covid. 6 dias antes do governador Dória decretar a crise propriamente dita, fechar as coisas, a federação já havia se preocupado em parar o campeonato. E a partir daí, nós, do Comitê Médico, viemos discutindo como é que iria ser a volta, porque a gente veio acompanhando o que acontecia no resto do mundo, temos amigos médicos na Espanha, Itália, Alemanha, e a gente trocando informações, fomos formando então a nossa ideia, para que no último mês e meio, 2 meses, de fato a gente se debruçasse para poder fazer algo que quando fosse o momento de voltar, não precisasse começar uma discussão. E isso foi muito saudável, porque nesse momento nós procuramos envolver todos os médicos da Série A1, A2 e A3 do futebol paulista. Fizemos várias reuniões e nessas reuniões nós comentamos desde o princípio como seria uma eventual volta de forma atemporal, sem falar quando, sem forçar nada. E com isso nós acabamos aprendendo um monte sobre esse Covid-19, que ainda não sabemos quase nada dele, e portanto desenhamos um protocolo que foi feito não a 2 mãos, nem a 4, mas a muitas mãos, porque envolveu todos os médicos dos clubes. E uma coisa que é importante chamar a atenção, e eu falo isso com muito prazer, em nenhum momento nós, do Comitê Médico da Federação, fomos forçados a acelerar o processo, fomos cobrados de alguém, de algum presente, nada. Tudo que nós definimos em prol da saúde do atleta e daqueles que militam ao redor de um treino ou de um jogo de futebol, sempre isso foi a preferência e a ordem, a palavra de ordem dentro da Federação Paulista. Bom, veio lá, a gente viu a relação de cuidados, é bastante interessante, né, Moisés, porque começa da própria concentração do time, começa para as equipes poderem chegar com veículos separados, começa a não chegar juntas as equipes dentro do estádio, começa a própria utilização das máscaras até a hora do jogo, basicamente, o atleta vai entrar em campo de máscara, né? E a saída com torcida. Vamos contar um pouquinho todo esse ritual aí que foi elaborado.
Esse ritual realmente é um ritual. Ele foi elaborado não só pela equipe médica, mas por toda o pessoal que tem a operação do jogo. Então, desde preocupação com gandula, o tal do uso do álcool gel, circulação na área de jogo, na área de treino, isso foi então milimetricamente discutido e estudado e, obviamente, que ainda sabendo que nós não temos em nada a certeza absoluta de que não poderíamos ter algum caso, ainda assim nós acreditamos que com esses cuidados a chance de você ter é bastante menor do que numa situação corriqueira de, por exemplo, ir a um supermercado, ir a uma farmácia, onde você vai lá, põe a mão numa fruta que outro já pôs, ou no pacote de bolacha. Então é isso que eu digo. O Covid, o vírus, ele não vai embora amanhã. Nós temos que aprender a conviver com ele, e aprender a conviver significa o quê? Significa uma mudança cultural. Esse, para mim, é o maior ponto, é o mais importante ponto que nós temos que chamar a atenção, não só dos atletas, mas da população em geral. Quer dizer, é mudança de cultura. E para o brasileiro é difícil, porque a coisa mais gostosa que tem é quando você vê um amigo. Se eu te visse hoje pessoalmente, como é que eu ia te ver e não ia te dar um abraço? Então, é algo que para nós brasileiros foge um pouco aos nossos costumes, mas infelizmente é isso que vai ter que acontecer, até que apareça a vacina, se ela vier a acontecer, ou eventualmente alguma medicação específica. Então, eu acho que as pessoas falam, precisa fazer teste, precisa fazer teste. O teste é uma boa triagem, sem dúvida nenhuma, mas o teste é uma fotografia daquele momento. O teste não vai curar. O que vai curar, o que vai prevenir são os hábitos que nós fizemos questão de enfatizar muito nesse protocolo, passando de passo a passo. Quer dizer, desde o momento que o sujeito vai chegar, para quem abre a porta do estádio, para quem vai limpar o vestiário, para quem vai abrir um refeitório, tudo isso está de forma bem criteriosa e minuciosa contemplado nesse protocolo. Bom, a gente tem visto aí, olhando lá para fora do Brasil, países como, por exemplo, a França permite 5.000 pessoas, torcedores, nos jogos. Inglaterra, 0, né, torcedor no campo. E no Brasil também será 0. É isso. Sem dúvida. Eu acho que a questão do futebol, ela ultrapassa um pouco só os critérios de saúde isoladamente. O futebol é uma paixão nacional, uma paixão mundial, mas em particular no Brasil é uma paixão muito grande. É o esporte mais praticado, é o esporte mais assistido. Então, a gente lá na federação, qualquer atitude que toma, você tem que pensar um pouco além, ou seja, existe um cuidado muito grande em relação à responsabilidade social que isso significa. Então, quando você fala, mas é um absurdo o jogador fazer o gol e não poder comemorar, se eles estão todos testados, se eles estão todos negativos, até certa forma não é errado falar isso. Só que a hora que você autoriza e incentiva isso, o indivíduo que está assistindo o jogo em casa, ele vai entender por que meu ídolo está lá fazendo, acontecendo, abraçando, beijando, pulando, e eu não posso fazer. No ato seguinte, ele vai jogar bola com os amigos no campinho da esquina e ninguém vai segurar, porque ele vai usar aquilo como um exemplo, como um, entre aspas, mau exemplo. Então, quando a gente fala nesses cuidados, isso às vezes ultrapassa, você fala, mas que exagero. Realmente, às vezes ultrapassa os critérios únicos de saúde. Mas eu acho que a responsabilidade civil e social em relação ao ato de fazer algo que não seja ideal para a população, a gente tem que pensar também. Eu vi também a limitação com relação à própria imprensa, quer dizer, não é o torcedor, ele não é que ele está alijado, não é que ele está sendo preterido do espetáculo, né? Quer dizer, é uma questão sanitária. E nesse momento, então, por exemplo, eu citei o caso da França. Eu fiquei horrorizado. Quer dizer, eles falaram, eu vi as imagens lá do jogo do Paris Saint-Germain, o Neymar fez 2 gols lá 2 semanas atrás, onde eles falavam que cada família poderia estar juntos.
Porém, quem não fosse da mesma família teria que manter uma certa distância. Agora, engraçado é que era no degrau de cima e no degrau de baixo. O cara de cima, se ele der um espirro no degrau de baixo, o cara que está no degrau de baixo, meu Deus do céu. Quer dizer, não senti firmeza ali no negócio. Eu acho que seria dar chance para erro, né? Eu acho que não há necessidade. A gente entende a importância de ter o torcedor, entendemos perfeitamente bem. Mas eu acho que ainda não é hora. Eu acho que isso vai chegar um momento em que a gente vai liberar, muito mais do que eu, mas as próprias autoridades de saúde. Mas eu acho que nesse momento nós estamos sendo muito cautelosos. Se você comparar aí as outras confederações, federações, de uma maneira geral, houve algumas liberalidades, aí voltaram para trás. É isso que a gente quer evitar. Bom, eu vou chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Valorize o perto, valorize o próximo. Nós, empresários e comerciantes, nos reinventamos, nos desdobramos, juntamos força e criatividade para permanecer perto em um momento tão importante. Valorize aqueles que continuam ao seu lado, servindo, garantindo que você sempre esteja abastecido de cuidado e carinho em momentos como este. Valorize o comércio local. Ele depende de você. Realização: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto, trabalhando para que todos possamos superar esses momentos difíceis. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Unimed, Valorap, Acirp, Mousse Cake. Estamos de volta com o Dr. Moisés Cohen falando com a gente sobre o retorno do Campeonato Paulista. Doutor, nós estávamos saindo do primeiro bloco falando da torcida e Santa Catarina já apresentou um pênalti lá enorme, né, no jogo Chapecó e Figueirense. Ali eu não entendi direito aqueles 14 contagiados, se o teste foi feito muito antes, se houve alguma coisa na consciência. Eu não entendi o que aconteceu ali, mas de qualquer forma, houve alguma falha de protocolo ali para poder causar tudo isso, né? Eu posso até dizer de uma forma bem enfática, conheço particularmente o Funchal, médico do Avaí, e a gente, obviamente, sabe que foi feito um bom trabalho dentro dos critérios absolutamente corretos, mas é importante que a gente também conscientize o atleta. O atleta tem que entender que é uma responsabilidade muito grande, que ele tem que seguir a orientação do médico. Agora, o fato de ele dar positivo, é importante comentar um negócio aqui. O fato de dar positivo não necessariamente significa que ele está doente ou que ele está transmitindo. O PCR é um dos exames que eu diria tem maior especificidade, porque ele vai detectar a molécula do vírus ou o teste genético indicando que existe o vírus no corpo da pessoa. Vários atletas aqui mesmo do futebol de São Paulo fizeram o PCR, deram positivo e absolutamente assintomáticos, mas eles foram tratados como Covid, foram afastados e tudo mais. Às vezes esse teste ele fica positivo por 20, 30 dias, já passou a doença. Então tudo isso é o que eu falo, que a gente não pode fazer algo que seja tão regra e seguir à risca,
porque cada caso tem que ser analisado de forma independente. Eu acredito muito na parte clínica. Ontem nós tivemos uma reunião, esses dias estamos tendo reunião direto por conta da volta. A parte clínica é fundamental. O teste, ele é um momento do indivíduo, mas a parte clínica, você perguntar todo dia, um questionário que foi feito, inclusive endossado e feito pela CBF, são 12 questões simples de responder, todo dia você pergunta. São perguntas muito simples, do tipo, tá com tosse, tá com dor, tá sentindo cheiro, ou alguém na família teve algum contato, enfim. Toda vez que você tiver uma ou duas ou três questões daquelas respondidas de forma positiva, se concomitantes, ou seja, ele teve 3 coisas ao mesmo tempo, imediatamente ele vai ser testado de novo. E, eventualmente, se ele tiver todo negativo, ele continua no dia a dia. Então, é isso que eu digo, a presença do médico é muito mais importante, a meu ver, do que ficar fazendo teste a todo momento. As pessoas às vezes falam, mas na Europa faz teste todo dia, todo jogo. Não há mínima necessidade, nós não estamos na Europa, esse é número 1. Existe um fator econômico sim, mas dentro das nossas limitações, podendo fazer uma boa medicina, conversando com o atleta, fazendo perguntas, você vai estar também muito mais cercado de uma boa condição para esse atleta e menos problema que ele poderá ter e trazer no futuro. Porque o grande problema do Covid não é simplesmente você ter a doença e cuidar da doença. Isso é importantíssimo, mas é mais importante você ser orientado para evitar que você espalhe a doença. Porque esse é o critério de cada um que você contacta. Se você tem a doença e passa para 4, esse 4 passa para 16, é um momento terrível da doença. Hoje nós estamos numa fase, aqui em São Paulo principalmente, capital, onde a gente está na fase de 1 para menos do que 1. Ou seja, já está havendo uma contaminação menor, nós já estamos naquela fase do achatamento ou descenso da curva. Isso só é fator decisório? Claro que não. Mas são dados que nós vamos somando, vamos juntando, para que nós possamos chegar e tomar as melhores condutas baseadas nas informações, nos fatos reais, no nosso meio. Bom, o mando de jogo, aliás, só um detalhe, essas reuniões com os médicos das equipes, né, onde a gente, que vocês colocam esse protocolo e que naturalmente eles vão dar sequência nisso e respaldar vocês das informações para poder ir dando sequência às atividades, não é isso? Sem dúvida, eu acho que uma das coisas espetaculares que aconteceram, infelizmente, com o Covid, mas é justamente esse relacionamento muito próximo dos médicos. Quando você quer saber, por exemplo, qual o número de lesões de ligamento cruzado no interior do joelho num campeonato paulista. Até uns 3, 4 anos atrás, ninguém tinha nem ideia. Imagine que eu, para dar uma aula sobre esse assunto, eu tinha que buscar na literatura americana ou europeia da UEFA, que hoje nós temos, por essa união e por esse entendimento do comitê médico com os médicos dos clubes, nós temos exatamente no final de cada campeonato, todos os clubes recebem de volta, sem citar nomes, sem nominar ninguém, mas dá exatamente a ideia de quantas lesões ocorreram, o teu clube em relação ao resto, em que momento do jogo, no fim do primeiro tempo, no fim do segundo tempo, era de dia, era de noite, estava chovendo ou não estava, posição do atleta. Então, essas informações, elas só existem por conta disso que você acabou de falar, de uma troca de informações entre os médicos para o benefício de todos, que, em última análise, é melhorar a condição do futebol paulista e brasileiro, né? E claro que com o intuito de diminuir riscos, naturalmente, os jogos só acontecerão em praças que estejam na fase amarela, é isso? Amarela. É isso. O treinamento é que se discute. O treinamento, nós tivemos várias reuniões com o Ministério Público, principalmente o Ministério Público do Trabalho. Mostramos os protocolos e esses protocolos, por eles serem um grupo praticamente fechado, que vai ficar fechado, testado, com todos os cuidados possíveis e imagináveis em relação à transmissibilidade, o treinamento ele é passível de ser feito ainda que numa cidade que esteja vermelha, mas seguindo-se o protocolo, ou seja, aquele grupo fechado que vai estar dentro do campo
treinando de forma separada, individualizada. Isso porque, como eu disse antes, a gente não vive numa redoma. E futebol é uma profissão. O jogador, ele é um empregado, ele é um profissional, ele precisa treinar. Qual é a profissão dele? É correr e chutar. Mas ele não consegue fazer isso se ele não tiver um treinamento, se ele não tiver um trabalho de musculação, alongamento. Tudo isso dá para fazer com as normas máximas de segurança. Agora, o jogo, por uma questão já de você ter o transporte e outros cuidados mais, um maior número de pessoas envolvidas, o jogo fica determinado que é só em cidades com faixa amarela, classificados como amarela, que serão passíveis de terem os jogos da competição. Não posso deixar de tocar no tema Botafogo Futebol Clube da cidade de Ribeirão Preto. Não posso deixar de tocar isso aí. A alegação é que a equipe não pôde treinar, a equipe, por Ribeirão Preto estar já há algum tempo na fase vermelha e está proibida essas atividades físicas, academia, etc, etc, etc. O time se coloca prejudicado, essa é a palavra do Botafogo, da diretoria do Botafogo, diante de outras equipes em que puderam se preparar melhor, puderam se adaptar, puderam, enfim, outros protocolos, outros processos. O que nós podemos pensar disso, Moisés? Olha, com todo o carinho e toda a sinceridade do mundo, que me desculpe os ribeirão-pretenses, mas isso não é verdade. Durante todo o tempo em que nós desenvolvemos os protocolos de treinamento, nós contemplamos essa possibilidade e todos os clubes, na reunião dos presidentes, eu não quero envolver aqui o lado político, porque eu não sou político, eu sou médico só, mas houve uma concordância e outros clubes passaram pelo mesmo problema. Eu vou te citar, Inter de Limeira passou pelo mesmo problema, Santo André, o mesmo problema. Todos se viraram, todos foram a uma cidade que tivesse amarela, que tivesse menos problemas e treinaram. Ainda que não houve proibição restrita da prefeitura, por exemplo, em Limeira, no primeiro momento houve. O próprio Ministério Público, quando fomos interpelados, eu disse a eles, por favor, leiam o protocolo, façam uma visita ao estádio. Se eles não estiverem cumprindo o protocolo, eu estou de pleno acordo que deve ser parado imediatamente. E não foi isso que aconteceu. Eles foram lá, o Ministério Público foi lá e absolutamente devolveu, com muitos elogios, à comissão, ao comitê médico, dizendo realmente eles estão trabalhando numa condição absolutamente ímpar. Chegamos lá, os atletas treinando separadamente nos campos, dividido em partes, todos os cuidados sendo tomados. Então, boa vontade é uma coisa. Agora, usar desse argumento para critérios outros, políticos ou posicionais dentro do campeonato, eu diria que é outra coisa no qual eu não quero me envolver. Do ponto de vista médico, eu disse isso, e o colega médico de Ribeirão Preto estava numa reunião onde nós tínhamos junto o procurador do Ministério Público do Trabalho, e a orientação que ele deu foi exatamente a mesma dada para a Inter de Limeira. Converse com o pessoal do Ministério Público aí local, mostre o protocolo, leve eles para conhecer e você vai ver que ele vai estar mais seguro dentro do campo de treinamento do que numa farmácia, ou dentro de um hospital, dentro de qualquer outro lugar. Então isso foi ventilado aos 4 cantos, todos os presidentes de clubes foram concordes, todos. Os clubes das cidades, que seriam Campinas, Santo André, que hoje já não é mais vermelho, mas enfim, tudo se resolveu e infelizmente Ribeirão Preto não teve a mesma agilidade, não teve a mesma vontade, ou classifique como quiser, de fazer o mesmo. Então, eu acho que por uma questão de ordem e de justiça, eu estou me manifestando dessa forma aqui. Não é por conta da parte médica, não. Absolutamente não. Não houve essa proibição por conta da parte médica. Isso tudo poderia ter sido resolvido, e ainda que houvesse, vamos pensar, o médico proibiu, não está à vontade, o prefeito proibiu, o prefeito é a autoridade máxima, ou o Ministério Público proibiu, ok, mas
vislumbrando um campeonato que está aí, que são 6 rodadas, são 2 semanas e meia. Na primeira semana, 16 clubes, na segunda é 8. Tomara que o Botafogo ficasse para a terceira semana, mas o tempo é tiro curto. E isso, obviamente, poderia ter sido resolvido de uma outra forma, de uma forma mais saudável, amigável, que foi o que reinou durante as reuniões todas da reunião da Federação Paulista de Futebol entre os presidentes de clubes. Para mim é surpresa, porque a gente que está em grandes rixas não é nada disso. Todos funcionaram muito bem, todos foram concordes, unânimes em se virar. E a federação, veja, te digo mais, a federação ainda se propôs a ajudar nessa mudança de, eventualmente, de cidade, tendo que ir para hotel, com todos os cuidados também. Até isso a federação se dispôs a fazer. Infelizmente, criou-se um barulho, algo desagradável, que, claro, que um clube, dentre os 16, dá uma palavra contrária, isso não cria um clima bom, não cria um ambiente bom. E houve ainda, pelos próprios presidentes de outros clubes nessa reunião, tentativa de convencimento e tudo mais, quando nós achamos que estava tudo convencido, reunião acabando, na última hora, olha, eu quero consignar voto contrário, consignar isso negativamente, enfim, é isso que aconteceu e eu não sei o que vai acontecer do ponto de vista organizacional, competição, eu não me envolvo nisso, mas da parte médica eu posso garantir a você que isso não seria o óbice, não seria o grande problema se fosse seguido o protocolo rigorosamente como está sendo seguido, uma vez que ninguém está dentro de uma bolha. Nem o médico, nem o presidente, nem ninguém na cidade. Se você precisar de uma farmácia, você vai. Se você, obviamente, é uma população de risco, você fica retido em casa todo o tempo. Mas a gente sabe que as coisas não chegou a ser um lockdown, mas as coisas poderiam ter tido outra evolução. Doutor, quero agradecer, chegamos ao final do programa, a sua enorme gentileza, aliás, de sempre conosco, né? Sem antes, imaginando que posso tentar procurá-lo novamente, caso o desdobramento, as coisas possam acontecer, se a gente precisar de alguma informação. Mas, Moisés, muito obrigado pela sua atenção de sempre. Eu que agradeço, Edmo, agradeço bastante aí o convite, o prazer de revê-lo, ainda que à distância, depois de tanto tempo, e me coloco absolutamente à disposição. A gente está fazendo isso pelo prazer de ter um futebol seguro, um futebol responsável, e eu, um amante do futebol, como eu sei que você também é, desejamos que as coisas corram de uma maneira tranquila, sem muitos obstáculos pela frente. Muito obrigado a todos aí. Até semana que vem. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.